vetos relacionados à nova lei do licenciamento ambiental. E agora a gente conversa aqui nos estúdios da Rádio e da TV Câmara, em Brasília, com o coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, o deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, para explicar por que a frente já tem um posicionamento diferente, por que está defendendo a manutenção desses vetos. Deputado Nilton Tato, muito bom dia, obrigado por estar com a gente aqui no painel eletrônico e trazer essa visão, então, e queria que o senhor pudesse explicar como que a Frente Parlamentar Ambientalista, o senhor também é do PT, que é um partido do governo, como é que está essa negociação para manutenção ou possível derrubada de alguns vetos? O que tem no momento até agora na mesa, deputado Nilton Tato? Bom dia. Bom dia, Ana Raquel, bom dia, é um prazer estar de volta aqui na Rádio Câmara, TV Câmara. De fato, o governo, tanto a Frente Ambientalista como também o governo, estão trabalhando para a manutenção desses vetos. Os 63 vetos feitos pelo presidente Lula na lei do licenciamento ambiental, eles são fundamentais, porque não dá para a gente classificar se esse é menos ruim ou mais ruim, entendeu, de cada um desses vetos. Por isso que trabalhando pela manutenção de todos os vetos. Importante dizer que a lei do licenciamento ambiental é a principal lei ambiental que nós temos no país. É ela que vai dizer, o processo do licenciamento ambiental, que vai dizer se determinado empreendimento é bom ou ruim para aquela comunidade, para o país, tá? Você, no processo de licenciamento, é onde você coloca na balança o que aquele empreendimento pode trazer de positivo, né? Por exemplo, produzir riqueza, gerar emprego, tá? Mas o que ele pode também trazer de pontos negativos. Qual o impacto que tem para a comunidade, para a sociedade como um todo, para o meio ambiente. Então, quem vai dizer isso é o processo do licenciamento. E da forma como está, né, como foi aprovado, né, no Congresso Nacional antes, tá, ele praticamente acabava com esse processo todo. Por isso que a gente fala que ela é a principal lei ambiental do país. Por isso que é fundamental a manutenção dos vetos que o presidente Lula fez nesta lei. Agora, evidentemente que, principalmente a bancada ruralista aqui no Congresso Nacional, trabalha para derrubar esses vetos, porque, na verdade, eles não querem, né, assumir responsabilidade, né, de quando se implementa um determinado empreendimento. Então, da forma como está hoje, né, com os vetos feito pelo presidente Lula, você mantém aquilo, você desburocratiza, você consegue fazer menos judicializações do processo do licenciamento, você dá celeridade, tá? Sem ter retrocesso ambiental. Agora, se derrubar esses vetos e voltar como foi aprovado antes no Congresso Nacional, você vai dar morosidade porque vai ser judicializado todo e qualquer empreendimento. Então, isso é o primeiro ponto que precisa dizer. Isso por quê? Porque tem vários pontos ali dessa legislação que representam o retrocesso. Mas representa retrocesso do papel que tem o poder público, eu estou falando do governo federal, para determinar normas, o Conselho Nacional de Meio Ambiente, o CONAMA, que determina e que atualiza a legislação, tá? Dando uma unificada para o país inteiro, em todos os estados. Se derrubar, por exemplo, um dos vetos que está colocado lá, da forma como eles querem, tá? Cada estado vai poder depois fazer as suas regras. Tá? E aí, com isso, você vai criar, na verdade, uma espécie de uma guerra fiscal, ambiental. Você dá um papel importante, por exemplo, mantendo o veto, você restabelece o papel importante da FUNAI, tá, do ICMBio, quando se trata de impactos diretos e indiretos para povos indígenas, tá, ou para unidades de conservação, no caso do ICMBio. Enfim, né, você garante, por exemplo, mantendo os vetos, você garante aquilo que a gente celebra, que, por exemplo, antes da lei da Mata Atlântica, nós tínhamos, em média, 110 mil hectares de desmatamento no bioma da Mata Atlântica por ano.
tá? Depois da lei da Mata Atlântica, isso caiu para 15 mil hectares, tá? A média. Tá? E ali, se a gente derrubar o veto que trata, por exemplo, da lei da Mata Atlântica, nós corremos o risco de voltar àquele desmatamento que a gente tinha da Mata Atlântica. Então, por isso que tanto a Frente Ambientalista como também o governo está trabalhando, inclusive porque nós estamos há menos de um mês na COP. Uhum. E o Brasil não pode fazer uma sinalização ao contrário para o mundo todo, pelo papel que o Brasil tem de receber a COP, de presidir a Conferência do Clima, e, portanto, nós temos uma responsabilidade muito grande de chamar a responsabilidade dos outros países, e nós precisamos dar um exemplo aqui dentro. E deputado Nilton Tato, voltando um pouquinho a algumas questões que o senhor colocou, as frentes parlamentares que defendem a derrubada dos vetos, como, por exemplo, falou há pouco o deputado Joaquim Passarinho aqui com a gente ao vivo, tratam dessa questão. Ele citou, por exemplo, a questão do papel dos estados, que na avaliação dele, muitos empreendimentos, o governo federal não teria perna para cuidar de tantos empreendimentos no país. Ele citou a questão mineral lá no estado dele, que tem uma fila de 12 mil processos. Ele falou nem todos devem ser aprovados, mas que fica essa fila lá há 5 anos com 12 mil processos. E falou também que eles defendem que, no caso, a gente sabe que quando o presidente Lula vetou esses 63 pontos, ele também apresentou uma medida provisória e um projeto. E o que as frentes estão defendendo é que, no que está relacionado à medida provisória e esse projeto de lei relacionados ao licenciamento, fechando ali algumas questões, deixando mais claro na legislação, que isso não fosse tratado agora na derrubada dos vetos, mas que outros vetos pudessem ser derrubados. Como é que o senhor vê essa questão, tanto em relação aos estados, como essa negociação em relação ao que pode ficar e o que deixaria para depois da votação da MP e da medida provisória e do projeto de lei? Atualmente, mais de 90% dos empreendimentos já tem o processo de licenciamento feito pelos estados. Nós já temos leis, tá, e regulamentos, tá, que já encaminha para os estados. O que precisa assegurar no âmbito federal, que é isso que eles querem tirar, é que dá essa norma geral, pensando no país. Tá? E a partir dali é que os estados trabalham seus processos de licenciamento. Eles querem tirar essa capacidade. Aí nós vamos ter lá no Pará uma legislação de repente mais flexível do que Minas Gerais. São Paulo mais flexível ainda. Então você vai ter uma disputa para levar determinados tipos de investimento no Estado. Vou retomar uma guerra fiscal que a gente superou isso no debate da reforma tributária. Então Então nós precisamos, na verdade, trabalhar para manter essa coesão do ponto de vista da legislação nacional, da principal lei ambiental. Então esse é um aspecto, Ana. A outra questão era o que era... A questão de deixar, por exemplo, nesse momento, não mexer com os vetos que tenham relação com a medida provisória e o projeto de lei que estão em discussão. Tá. Primeiro que a medida provisória, ela é fundamental porque ela cria, na verdade, ela cria um mecanismo diferente. O mecanismo diferente fala assim, de ter uma equipe específica, né, mas sem abandonar todo o procedimento e o processo de avaliação de impacto ambiental. E aí, tá? Para empreendimentos considerados estratégicos, né? Isso, empreendimentos estratégicos definidos pelo Conselho de Governo. Tá? Então, que da prática hoje você já tem, por exemplo, os principais empreendimentos do PAC, que a Casa Civil coloca na frente para ser analisado, porque são empreendimentos importantes para o país. Então, a partir dessa perspectiva. Então, isso tratado na medida provisória que está valendo, essa deveria ser aprovada da forma como está. Tá? E tocar adiante. O projeto de lei que estava de urgência, que já foi tirado a urgência aqui, ele trata de vários outros assuntos relacionados, evidentemente, à lei do licenciamento ambiental. Ali é que deveria fazer o debate se tiver que fazer mais alguns ajustes. Mas lembrando, tá, que quando foi feito os 63 vetos, já foi feita uma análise profunda daquilo que precisava, né, ser vetado, e por isso que foi colocado também o projeto de lei, porque quando você faz um conjunto de vetos grandes, tá, como foi feito, porque tinham que ser feitos, para você não destruir todo o sistema, tá, aí foi mandado um projeto de lei para
podemos dizer assim, tapar os buracos na lei, podemos dizer assim, tá? Então o próprio projeto de lei, tá, que estava ali, deveria ser aprovado também sem muitas alterações. O que eles fazem como movimento, e que desde o início desse debate já há um bom tempo, estou falando aí, já venho acompanhando isso há muito tempo, eles na verdade eles querem praticamente destruir o processo de licenciamento ambiental. Eles não dizem aí, por exemplo, que, vamos pegar assim, o uso do solo, tá, aí principalmente o setor da agricultura, é responsável por 70% das emissões de gases de efeito estufa que o Brasil tem responsabilidade, tá? E eles principalmente isentam completamente, entendeu, os empreendimentos na agricultura, tá, na agropecuária, de ter o licenciamento ambiental. Então isso é um absurdo, nós não podemos aceitar isso. Todo mundo precisa estar debaixo do guarda-chuva da lei, da proteção ambiental, porque está gravado na Constituição, tá, que o direito ao meio ambiente para ter qualidade de vida não só a nossa geração, mas as gerações futuras, tá? E a lei do licenciamento ambiental é fundamental para assegurar esse direito da população como um todo. E, deputado Nilton Tato, para a gente poder concluir aqui a nossa entrevista, a gente tem essa sessão do Congresso prevista para começar às 10, caso nessa negociação não se avance e realmente vá para a votação e eventualmente os vetos sejam derrubados. Existe ali uma defesa da Frente Parlamentar Ambientalista ou mesmo dos parlamentares governistas de buscar então um Supremo em relação a essa questão? Sem dúvida nenhuma, porque primeiro que você tem uma série de vetos ali que, se derrubados, eles são inconstitucionais, tá? E aí eu imagino que o próprio governo também vai judicializar, porque aí seria irresponsabilidade nossa, e eu estou falando inclusive também do governo, ter uma lei, uma legislação que vai contra a própria Constituição. Tá? Então, eu quero dizer aqui que nem o governo e nem nós da Frente Ambientalista vamos ter a tamanha irresponsabilidade que eles estão querendo fazer com o Brasil, né? Trabalhando contra, inclusive, o Brasil. É um tiro no pé, inclusive, para a agropecuária, na medida em que isso pode restringir, do ponto de vista de ter mercados para a comercialização de produtos, em especial da agropecuária brasileira. Então é essa visão curta, tá? Mas eu imagino que eles estão fazendo um movimento já pensando nas eleições do ano que vem, porque querem manchar a imagem do presidente Lula. Quando mancha a imagem do presidente Lula, principalmente nesse período de pré-COP, é a imagem do Brasil que está manchando lá fora. Ninguém lá fora vai ficar observando que há um debate que está acontecendo dentro do Congresso Nacional. Lá fora, todo mundo vai verificar quem que é o líder do país. É o presidente Lula, tá? Da mesma forma, como tem problemas em outros países, para a gente aqui a referência é o líder do país. Tá? Então é ruim para a imagem do Brasil aquilo que eles estão querendo fazer aqui com a lei do licenciamento ambiental. E nós vamos trabalhar para cuidar dos interesses maiores do país e do povo brasileiro. Muito obrigada, então, deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, deputado que é coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, explicando, portanto, esse ponto de vista aqui em relação aos vetos da nova lei do licenciamento ambiental. Lembrando a você que está com a gente ao vivo pela Rádio Câmara, TV Câmara, canal da Câmara no YouTube. Tem sessão do Congresso prevista para as 10 da manhã. Vai ter transmissão aqui pelos veículos de comunicação da Câmara dos Deputados. E o foco principal é justamente a nova lei do licenciamento ambiental e esses vetos. E a gente trouxe aqui para você, então, as visões tanto da Frente Parlamentar Ambientalista, agora com o deputado Nilton Tato, quanto também anteriormente com o deputado Joaquim Passarinho, em relação à Frente Parlamentar do Empreendedorismo. Deputado Nilton Tato, muito obrigada pela entrevista. Um excelente dia de trabalho para o senhor. A gente sabe que aí as negociações estão intensas e vão ser longas, né? Seja hoje ou a gente ainda, né, se eventualmente for remarcada a sessão do Congresso.